Muito bom. É uma coisa que a gente pouco se é divulgado, mas a astrologia é uma ciência muito antiga, né? Muito antiga. Bem falado isso, Ana Clara, porque assim, quando a gente fala, você até falou, a astrologia é uma ciência muito antiga. Muito provavelmente outros colegas astrólogos vão acompanhar esse episódio e aí vai criar-se um embate. Tem alguns que utilizam como campo da ciência, realmente é uma ciência. Outros já utilizam assim, é um campo do saber. Por que há essa dualidade? A astrologia, até o século XVI, ela caminhava junto com a astronomia. Aí, num determinado momento, até por conta da Igreja Católica e outras cisões, ela se separa, a astronomia ganha status de ciência mesmo, então de cálculos, de estudos, e a astrologia caminha muito mais para um lado esotérico, as escolas iniciáticas se apropriam dela. Só que, para calcular o mapa astral, eu preciso fazer cálculos astronômicos. Então eu utilizo mesmo, saber onde o planeta Plutão está, onde Saturno está, onde a Lua está. E é o mesmo cálculo que um astrônomo faz. E aí, por exemplo, da própria origem da astronomia, se a gente vai investigar historicamente, e aí até o Marcelo de repente pode me ajudar nisso, ela surge mais sistematizada lá na Mesopotâmia, como sistema mesmo. Sim. Mas o homem, ele já utilizava a astrologia como utilização muito, muito antes. Porque imagina o homem das cavernas que tinham poucas ações a serem feitas, era comer, era dormir, fugir do perigo e se procriar, sobreviver. Mas de repente ele via uma bola branca no céu que ia sumindo. Aí daqui a pouco ele via a bola branca aparecendo de novo, a lua. Aí ele via um campo de estrelas e ele marcava aqueles pontos e via que aqueles pontos se deslocavam ao longo do tempo, eram errantes. E que de repente tinha uma bola, que era o Sol, que também, por algum momento, essa bola se escondia. Então o tal do eclipse, esses movimentos captados pelo ser humano, ele ia lendo e fazendo a correlação entre o movimento do céu e o que estava acontecendo aqui na Terra. Então, para nós, eu até entendo assim, ela pode ser classificada como ciência, alguns não entendem assim, mas ainda assim, ela pode ser e deve ser utilizada como um campo do saber, porque a gente se utiliza de cálculos astronômicos, de estudos, inclusive se a gente digitar lá no Lattes, existem várias teses já utilizando a astrologia como base. Sim. Então, ela é conversada, vamos dizer assim, nas universidades e nos estudos acadêmicos também. Legal. Você pode esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, porque eu sei que isso é uma pergunta recorrente, sim, o que é o mapa natal? Perfeito. O mapa natal é o mapa do nascimento. Então, existe até um astrólogo, né, da antiga, que é o Morin de Villefranche, e ele falava assim, da primeira carta, o primeiro céu. Os planetas, as estrelas, eles estão em deslocamento sempre, né? E num determinado momento, quando nascemos, esse céu é estagnado, fotografado. E esse desenho, vamos dizer assim, dos planetas em determinados signos, eles descem, vamos dizer, ao céu e se formam uma carta natal, uma carta do nascimento, o mapa natal. Então o mapa natal nada mais é do que uma fotografia do céu no dia, mês, ano, hora e local que nascemos. Sempre 5 variáveis. E aí dia, mês, ano, hora e local de nascimento, eu fotografo aquele céu e vamos dizer assim, único. Ah, mas e mapa de gêmeos? Como pode acontecer? Mapa de gêmeos, muitas vezes os gêmeos que estão nos ouvindo, acompanhando aqui, vendo, às vezes tem minutos do nascimento. Então muitas vezes a lua já não está numa casa astrológica ou num signo, está em outro. A maioria dos planetas estarão nas mesmas posições, mas planetas ou astros mais rápidos já estarão mudando também de signo ou de casa. Então é possível que aquele mapa é seu, do próprio indivíduo, por ter nascido naquele momento. Tá. Agora, vamos lá. Então hoje vai ser um podcast 18 sobre astrologia e, claro, sim, outras expertises que ele tem, mas nós sabemos que nós temos, então, o nosso signo. Perfeito. O nosso ascendente. Perfeito. E temos a lua, que influencia profundamente. Então, esses 3 pontos são muito importantes. Correto. Né? São muito relevantes. Explica para nós, então, legal,
Bom, a pessoa nasceu, é hipotético, tá? Sim. Sobre a luz lá do signo de Capricórnio, Correto. O ascendente é em Leão, Tá. e a lua é em Áries, Tá. né? Como que é isso, né? O ascendente é importante, a lua em Áries, que eu falei como Ótimo. exemplo, é importante. Explica para nós. Até voltando um pouquinho, o mapa natal, eu uso essa analogia, é como uma caixa de ferramentas que a gente chega aqui na Terra. Tá. Então, se quem acredita em reencarnação, que seja, não importa, você chega aqui na Terra com uma caixa de ferramentas. Porque isso não tem a ver com religião. Não tem. Não tem. É independente. Então você chegou com a caixa de ferramentas, a função do astrólogo no mapa natal é abrir a caixa de ferramentas e identificar para você quais ferramentas você tem nesta vivência e como você utilizar, para justamente no momento que o problema for um prego, não usar a chave de fenda, porque aí não vai dar certo. E aí a gente caminha para isso que você observou, que é o que a gente chama de identidade astrológica, o RG astrológico. Então nasceu sobre a luz de Capricórnio, o Sol em Capricórnio. O Sol é o nosso ego ativo. É aquilo que você será para sempre, não tem como. É a sua identidade, a sua expressão, é a forma mais única ao qual você irá se manifestar. Então, as pessoas de Capricórnio têm uma forma, têm um jeito de ser. Aí vem depois o ascendente. O que é o ascendente? É o signo que está no horizonte. A cada 2 horas esse signo sobe, vamos dizer assim, mecanicamente, ele muda. E o signo ascendente vai fazer esse movimento aqui que eu vou fazer. Ele dá quase como vou usar uma palavra, uma pincelada na gente e dá um toque. Como esse ascendente vai funcionar? No nosso corpo. A forma do nosso corpo tem a ver com o ascendente. A forma como o mundo me vê é pelo ascendente. Pelo ascendente. O ascendente a gente utiliza muito, não é uma máscara. Algumas pessoas é uma máscara. Não é máscara. Mas é uma forma que está no nosso externo. Muitas vezes a gente utiliza até na comunicação o nosso ascendente. Muitas vezes quando eu encontro pela primeira vez a pessoa, ela me mostra o ascendente e ao longo do tempo eu vou conhecendo. Agora eu estou vendo o sol daquela pessoa, a sua expressão verdadeira. E aí a lua em Leão, a lua em Áries, né, que até você comentou. Então essa lua em Áries, ela vai dizer sobre as emoções. Por exemplo, eu tenho lua em Áries. Pessoas que têm lua em Áries terão uma emoção mais intensa, uma emoção mais, eu vou usar a palavra explosiva. Pode ser aquela pessoa que briga no trânsito? Até pode. Até pode. Mas é a pessoa que usa a veia da emoção de uma maneira muito mais intensa. A gente diz que Áries é um signo cardinal, então ela usa aquela direção de uma maneira muito mais fluida. E não tem bom nem ruim. Já desmistificando aqui para todos que estão nos acompanhando. Isso é importante. Porque às vezes a pessoa usa ainda mais hoje com o advento da internet, o meme astrológico. E aí as brincadeiras que também são saudáveis. São saudáveis. Porque, né, às vezes você tá lá com amigos, você é assim porque você né, tem dessas. Né? Você é assim porque você é escorpiano. Mas qual é o problema de ser escorpiano? Escorpiana tem qualidades. A gente diz assim, todo signo terá luz e sombra. Luz e sombra. Então a luz, ou positiva e negativa, aos que quiserem assim entender. Então a posição do Sol, a posição da Lua e a posição do ascendente já trarão o que a gente chama do RG astrológico. Já vai dar uma nuance de quem é esta pessoa. Agora, eu creio que o autoconhecimento, ele entra exatamente nessa leitura, né? E você proporcionar a pessoa a buscar equilíbrio para não ir brigar no trânsito. Porque, entre aspas, né? Quer dizer, se você falou Lua em Áries, se é assim que você acaba manifestando suas emoções, quando você tem um processo de autoconhecimento, você já sabe que você tem essa característica, é onde você vai tentar controlar, né? Um pouco de seu ímpeto mais emocional, né? E é interessante isso, Marcelo, porque, por exemplo, as pessoas que vêm buscar, olha, eu quero fazer um mapa. Qual mapa você quer fazer? Um mapa natal, um mapa de previsões, uma outra abordagem? Mas qual você me indica? É importante fazer o mapa natal, justamente para, voltando um pouquinho, você conhecer a sua caixa de ferramentas. Quais são as suas competências, suas características? Porque hoje em dia, ainda mais com o mundo frenético em que vivemos, às vezes a pessoa não tem nem o próprio autoconhecimento.
ela se preocupa muito mais com o outro, seja o parceiro conjugal, o filho, não importa, o namorado, namorada, mas e o seu autoconhecimento? Viver no mundo de hoje, ou viver no mundo, é precisar ter este autoconhecimento quase que afinado. Então, quando a gente abre, inclusive é uma questão ética na astrologia, quando a gente abre a carta natal de uma pessoa, por exemplo, vem o casal, aí eu faço o mapa do marido, aí a esposa, como é que ele é? Me fala. Não pode. Olha, pergunta para ele, se ele se sentir à vontade em dividir com você este mapa, é até interessante para que vocês entendam, mas há uma ética nisso, para que justamente não se banalize o comportamento da pessoa. Que é o espaço do outro. É o espaço do outro, e justamente porque quando a pessoa sai da consulta com o seu mapa, leva um tempo para que ela possa digerir aquelas informações. Por exemplo, uma sessão de mapa natal, mapa de previsões, dura umas 2 horas. Nossa, mas tudo isso? 2 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende da interação do cliente, mas a pessoa, ela precisa se apropriar do seu mapa. Viver plenamente é se apropriar do mapa e fazê-lo funcionar de acordo com a vida que ela leva.